Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o município que nós trabalhamos na aula anterior, né? E daí, depois, nós vamos falar sobre a administração do município, tá? Então, são 2 assuntinhos hoje. Primeiro, revisão da aula anterior e o próximo, conteúdinho novo, tá? Super legal de trabalhar e super fácil. Primeiro, vamos revisar, então. Município é o lugar onde a gente vive. O município, ele fica dentro da onde? Do estado, né? E o estado fica dentro do nosso país, que se chama Brasil. No Brasil, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a capital, né? Município é o lugar que nós vivemos, aonde nós moramos. O município fica dentro do estado. O nosso estado é o Rio Grande do Sul. O estado é formado por um conjunto de municípios, ou seja, por vários municípios que ficam um pertinho do outro, né? Que forma o estado, certo? O estado fica dentro do Brasil, que é o nosso país, tá, galerinha? Então, vamos lá, lembrando, temos o nosso país, que é o Brasil. Dentro do Brasil tem os estados, o nosso estado é o Rio Grande do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, tem os municípios. E o nosso município, onde nós moramos, é Viamão, certo? E dentro do município, lá dentrinho dele, tem os bairros, certo? E nós moramos em Águas Claras, que faz parte do município de Viamão. Entendidinho? Lembra que a prof, na aula anterior, ainda nós estávamos tendo aula na escola, a prof desenhou no quadro o mapa do Brasil, depois a prof desenhou o nosso estado, e depois a prof puxou o município, a nossa cidade, o nosso bairro? Lembra? Agora, então, nós vamos falar sobre a administração do município. Todo mundo sabe que para as regras ocorrerem conforme tem que ser, é necessário leis, né? Por exemplo, na nossa sala, nós criamos regrinhas, que são as leis da turma, digamos assim, para ter um bom convívio, certo? Inclusive, uma das regrinhas foi que não podia soltar pum na sala, né? Então, para ter um bom convívio no município, é criada essas leis. Essas leis existem para melhorar o convívio entre as pessoas, para ajudar, para resolver problemas. E, por exemplo, tem lugares do nosso município que são de preservação, né? São áreas de preservação. O que seria áreas de preservação? São áreas de mata aonde não pode existir casas, moradores, certo? Então, existe lei para que aquele lugar seja preservado, certo? Então, as leis, elas começam por um projeto, que se chama projeto de lei. Esse projeto de lei pode ser criado por 3 grupos. Um dos grupos, o primeiro grupo, são pelos vereadores. Os vereadores, eles criam um projeto de lei e aí eles mandam para o pessoal que avalia, que lê, se vê que aquilo é adequado. O prefeito do município também pode criar um projeto de lei. Mas um que chama mais atenção e que talvez a maioria das pessoas não saibam é que o projeto de lei pode ser feito também pelos cidadãos do município. Por exemplo, eu, Agnes, quero criar uma lei que eu acho que precisa para a comunidade, que eu acho que faz falta para o município. Algo assim inovador. Então, eu vou fazer um projeto de lei, vou escrever a lei que eu quero fazer,
o motivo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto de lei e vou fazer o famoso recolhimento de assinaturas, que muitas pessoas chamam de abaixo-assinado, né? Então, eu vou pegar pessoas da comunidade e vou explicar o meu projeto. E aí, eu vou perguntar se elas querem participar desse projeto de lei. Se elas quiserem participar, elas vão assinar o nome delas, né? E aí, esse projeto de lei, com todas as assinaturas recolhidas, eu pego e mando lá para os vereadores, para o prefeito, e eles analisam. Eles podem, nisso, fazer modificações que eles acham necessárias, alguma coisa que não ficou muito bem explicada, melhorar algo ou até retirar algo dessa lei. Essa lei, ela pode ser vetada. O que seria uma lei vetada? É quando eles negam, quando eles dizem que não, que essa lei não vai fazer parte, que não tem condições. Ou também eles podem dar uma sanção, que é aceitar essa lei e colocar ela no quadro de leis, certo? Quando uma lei é aceita, eles colocam no diário municipal, aonde aquela lei vai ficar ali, e todas as pessoas vão ter acesso. A partir que essa lei é aceita, ela começa a valer para todos os cidadãos daquele lugar, certo? No Brasil, a população escolhe em quem ela quer que represente o seu município, o seu estado e o seu país. Antes, os cidadãos, nós, pessoas, não podíamos votar. Agora nós temos esse direito de voto, certo? Nas eleições municipais, são eleitos prefeitos e vereadores. Nas eleições estaduais, são escolhidos o governador do estado, deputado estadual, ok? E nas eleições federais, são eleitos nosso presidente da República, os deputados federais e os senadores. Agora, galera, vocês vão fazer as atividades no livro, vão ler lá bem bonitinho o textinho, marcar as partes importantes. E aí, lá nas atividades, vai ter vocês vão ver que tá falando ali para falar com os colegas, né? Como nós estamos afastados devido ao coronavírus, eu vou pedir para vocês anotar as respostas ali, né? E aí nós não vai faltar oportunidade para gente conversar em aula depois sobre isso, tá bom? Mas se vocês quiserem também, lá no fórum às 16 horas, falar todo mundo junto, trocar ideia, será bem legal. Aí depois disso vocês podem anotar lá na atividade. E a atividade 2 também é relacionado com os colegas, tá? Então, quem sabe a gente deixa essas duas atividades para fazer juntinhos lá no fórum às 4 horas da tarde. Vai ser legal, hein? Beijinhos, bons estudos, até mais!